Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós continuamos a falar sobre os direitos de crianças e adolescentes, destacando especialmente o nosso papel como sociedade na prevenção dos acidentes. Infelizmente, no Brasil, eles são a principal causa de mortes de crianças e adolescentes até os 14 anos de idade. E dados oferecidos pela organização que nós recebemos hoje aqui no programa dão conta de que 90% desses acidentes poderiam ser prevenidos por atitudes simples. Como nós podemos fazer a nossa parte contra esse problema? É sobre isso que nós conversamos no programa de hoje, recebendo novamente a organização Criança Segura, representada nessa edição pelo seu coordenador de desenvolvimento institucional, Adriano Oliveira. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV por estarem novamente conosco aqui para falar sobre um tema como esse tão importante. Sejam sempre muito bem-vindos. Ok, nós agradecemos imensamente à Sociedade Solidária por mais uma vez ter realizado o convite para estarmos aqui e falar de uma causa extremamente importante para a sociedade. Bom, para começar, primeiramente, em linhas gerais, qual seria o trabalho da Criança Segura aqui no Brasil e a sua participação também numa rede internacional que existe hoje para colocar esse tema em debate com a sociedade? O trabalho da Criança Segura é única e exclusivamente trabalhar para a prevenção dos acidentes no Brasil. Então, atuamos em três grandes frentes, né? Mobilização, que prevê a formação presencial e à distância para profissionais da saúde, para que se tornam multiplicadores da causa. Comunicação, onde desenvolvemos campanhas nas redes sociais e via assessoria de imprensa, para que a causa seja cada vez mais inserida na pauta pública e a comunidade tenha acesso às informações de como prevenir os acidentes. E, por fim, políticas públicas, de que forma a gente incide para que projetos de lei sejam aprovados e as crianças tenham cada vez mais segurança. Os acidentes voltados para o afogamento, que é uma área de risco extremamente importante ser falada, né, porque no Brasil representa a segunda principal causa de morte. Estima-se que 1.100 crianças morrem ao ano vítimas de acidentes por afogamento. O país, né, por ser um país natural, considerado aí de águas naturais e abertas, possibilita o acesso muito rápido e fácil às águas, né? E, de qualquer forma, é uma área de risco de acidente que a criança ela é silenciosa e muito rápida, né? Então, é um pouquinho do que a gente trabalha e medidas de prevenção simples podem ser adotadas e 90% desses acidentes podem ser evitados. Bom, e no caso especialmente dos acidentes que envolvem afogamento de crianças e adolescentes, quais seriam as principais medidas que nós devemos adotar, então? Sempre a criança deve estar acompanhadas de um adulto, né? Até porque ela não consegue ainda distinguir o que é seguro e o que não é. Então a gente sempre indica que crianças estejam na supervisão de um adulto. Mesmo quando, por exemplo, a criança ou o adolescente ele já sabe nadar, é natural que ele tenha uma confiança também. Exatamente, não podemos superestimar, né, a criança. Por mais que ele saiba nadar, ele deve estar na supervisão de um adulto e com um dispositivo de segurança, que é o colete salva-vidas. Não indicamos o uso de boias, né, porque ela passa uma falsa segurança ou objetos infláveis, porque ele pode estourar a qualquer momento ou, de repente, virar a criança e ela não conseguir voltar. Outras medidas de prevenção que podem ser adotadas também é a colocação de grades de até 1,5 m próximo das piscinas, né, com um portão com trava de segurança. E outras formas é ter a tampa de proteção da piscina, também é uma das formas de prevenir o acidente, e o alarme de acesso à área da piscina. É uma forma que a criança não esteja próximo a esses locais. Como é que funciona esse alarme? Esse alarme, na verdade, é como se a gente entrasse numa loja e aquele alarme que passa o sinal, a pessoa passou e o alarme Um alerta. dispara o alerta de que a criança está tendo acesso à área da piscina. E aí o adulto logo corre para poder estar próximo da criança. Essa questão, por exemplo, das crianças que muitas vezes têm seus cabelos presos ali no ralo das piscinas e, como você mesmo ressaltou, é uma questão extremamente rápida, né? Já existe o conhecimento técnico hoje necessário para poder prevenir esse tipo de acidente. Porque ainda assim ele acontece, na visão das entidades que se dedicam ao assunto, como a gente pode enfrentá-lo de maneira a não ter mais esse tipo de ocorrência? Com medidas simples, né? Existe um ralo de proteção que pode ser comprado em qualquer supermercado, né? E ele não é de custo alto, ele é um custo aproximado de aproximadamente R$ 50.
e que garante a vida das crianças. A distribuição desses acidentes, considerando o território brasileiro, ela é homogênea ou tem alguma região do Brasil, por exemplo, que requer uma atenção maior, onde há uma frequência maior de casos como esse? O Nordeste do Brasil, ele desponta aí como um dos estados que mais fazem as notificações dos acidentes por afogamento. Porém, em número absoluto, São Paulo, Bahia e Minas Gerais são os estados que mais se destacam nos acidentes com afogamento. Porém, Daniel, eu gostaria de ressaltar que não é só em águas naturais e abertas que os acidentes ocorrem, né? Dentro de casa também está presente o perigo dos acidentes por afogamento. A criança, quando está em processo de desenvolvimento, ela tem proporcionalmente a cabeça maior do que o próprio corpo, né? E os membros superiores também. Então, com isso, quando ela se projeta para frente, a queda pode acontecer. Então, quando essa queda acontece num balde, numa banheira, no próprio vaso sanitário, também é suficiente para que a criança pode aí ter sequelas graves e até chegar à morte. Bom, e nesses casos, como a família, então, pode se proteger, tendo em vista que são objetos essenciais ali para o lar, né? Exatamente. Algumas medidas simples, né? Se o balde estiver cheio de água, manter fora do alcance da criança, numa altura em que ela não o acesse, né? No banheiro, deixar bacias, banheiras vazias e virada de cabeça para baixo, se for o caso. O vaso sanitário tampado, de preferência com uma trava de segurança, que é também acessível e encontrada em supermercados. E nas áreas externas da casa, onde há fossa, cisterna, equipamentos onde possa ocorrer o mergulho, que estejam tampadas e protegidas de uma forma que a criança não consegue executar o mergulho. Quer dizer, realmente medidas simples, estão ao alcance de Exatamente. qualquer pessoa, mas que infelizmente, quando não são observadas, geram consequências muito graves. Exatamente. De 1 a 2 anos também existe uma evidência das crianças na hora do banho. Às vezes a mãe, por um descuido rápido, né, de atender uma ligação, atender a porta, também é o suficiente. Nós dizemos que 2,5 centímetros ou 3 dedos de água é o suficiente para ocorrer o afogamento de uma criança ou de um bebê de 1 a 2 anos. Bom, nosso objetivo não é deixar aqui ninguém paranoico, né? Exatamente. Pelo contrário. É tomar algumas atitudes simples, porque no Brasil nós temos uma cultura muito mais do curativo do que da prevenção, e a ideia é despertar nas pessoas esse cuidado para a prevenção. Bom, e a questão do afogamento é apenas uma entre as várias possibilidades de acidentes que ocorrem a cada ano no Brasil. E a gente vai continuar conversando sobre esse assunto, sobre como prevenir, quais ações que a sociedade pode ter para poder reduzir esse problema no próximo bloco. O programa Sociedade Solidária entrevista hoje o coordenador de desenvolvimento institucional da organização Criança Segura, Adriano Oliveira. A gente vai agora para o breve intervalo e daqui a pouco continua com esse bate-papo.